Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe aquela curiosidade? De onde mesmo vêm as palavras que a gente usa todo dia? Pois é, a gente vai embarcar numa verdadeira jornada de detetives da língua que atravessa milênios para descobrir. Pois é, essa é a pergunta-chave, né? E olha, pode parecer uma pergunta simples, mas a busca pela resposta nos leva por um caminho assim surpreendente pela história do pensamento humano. É isso mesmo, são 2.500 anos. Faz muito tempo que a humanidade tem essa pulga atrás da orelha sobre as palavras. E como a gente vai ver agora, o jeito de investigar isso mudou, e muito ao longo do tempo. Então, vamos lá. Para começar essa história, a gente precisa voltar lá para a Grécia Antiga, onde o primeiro, digamos, detetive a entrar nesse caso não era um linguista, era um filósofo. A própria palavra, etimologia, já vem do grego, para começar. E o primeiríssimo grande texto do Ocidente que mergulhou de cabeça nesse assunto foi o diálogo Crátilo, escrito por ninguém menos que Platão, lá por 385 a.C. O mais legal aqui é entender a cabeça de Platão. A abordagem dele não tinha nada de científico no sentido que a gente entende hoje. Era pura filosofia, pura criatividade. Ele partia da ideia de que alguns sons tinham significados próprios, tipo o som R. Para ele, naturalmente, já expressava movimento. Também não tinha problema nenhum a palavra ter várias origens diferentes. E se a origem não batia muito bem com a palavra, tudo bem. A explicação era que o som foi alterado para deixar a palavra mais bonita. Simples assim. E olha que exemplo fantástico para ilustrar essa lógica. Para ele não existia uma resposta certa. Pelo contrário, várias respostas poéticas podiam conviver numa boa, cada uma mostrando um pedacinho da verdade daquela palavra. Ok, agora vamos dar um salto no tempo para ver como esse trabalho de detetive foi saindo da filosofia pura para começar a achar as primeiras pistas de verdade, mais sistemáticas. O que choca nesse slide é o tamanho do pulo no tempo. Gente, por mais de 1.500 anos, o método do Platão, aquele baseado na intuição, quase não mudou. Foi só lá no Renascimento que aconteceu uma virada de chave fundamental. E aqui está o pulo do gato. Alguns estudiosos da Renascença, como o português Nunes de Leão, foram os primeiros a sacar uma coisa. As mudanças nos sons não eram aleatórias. Elas seguiam padrões, sabe? Eram previsíveis entre línguas que tinham a mesma origem. Como a gente vê na tabela, o flan, plã e clã do latim não viraram qualquer coisa. Eles se transformaram de um jeito bem consistente no italiano, no espanhol e no português. Foi aí, pela primeira vez, que a etimologia começou a ter cara de ciência, uma ciência que busca padrões. Essa virada de sair de palpites aleatórios para buscar padrões previsíveis preparou o terreno todo para o século XIX, que foi quando a etimologia tentou de vez virar uma ciência com C maiúsculo. E nesse período a gente tem linguistas como Rasmus Rask e principalmente o Jacob Grimm. A ambição deles era enorme. Eles queriam descobrir leis fonéticas que fossem tipo inquebráveis, sabe, como as leis da física. A ideia era que a mudança na língua não era só uma questão de padrão. Era algo perfeitamente regular, quase mecânico. E a lei de Green é o exemplo perfeito disso. Ela mostrou uma mudança super consistente. Por exemplo, o som original P virando F em toda a família de línguas germânicas. Isso era tipo uma prova forense, uma evidência científica para conseguir reconstruir a história das línguas. Essa citação, ela resume bem o clima da época, o auge da certeza científica. A galera acreditava mesmo que a mudança na língua era um processo mecânico, previsível, que acontecia sem que os falantes nem percebessem. As únicas exceções, elas seriam explicadas por um outro mecanismo que eles chamavam de analogia. Mas a lei em si, essa não tinha falha. Só que essa visão tão mecânica, tão perfeitinha, não ia ficar sem resposta por muito tempo. Uma nova forma de enxergar a coisa toda estava para aparecer. E essa pergunta muda tudo. Será mesmo? Será que as leis são realmente sem exceções? Pensa bem, a língua, algo tão humano, tão vivo, podia mesmo ser espremida dentro de leis mecânicas que não erram nunca? E é aí que entra em cena o linguista Hugo Schuchart. A grande sacada dele foi dizer, calma lá, não dá para ignorar o fator humano. Para ele, as tais leis fonéticas eram só uma parte da história, não a história inteira. O Schuchart foi quem lembrou os nossos detetives da língua de olhar para o motivo, para o contexto. A língua, afinal, é moldada pela cultura, pela sociedade, pela nossa própria mente.
Coisas como a vontade de ser mais expressivo, a moda de uma época ou até o quanto uma palavra é usada, tudo isso pode mudar o rumo dela, criando uma história só dela, que vai muito além de qualquer lei mecânica. Bom, depois de viajar por toda essa história, a gente chega à pergunta: por que, afinal, a origem das palavras ainda importa tanto hoje? Vamos amarrar essas pontas. A grande lição dessa jornada é essa evolução, sabe? A etimologia começou como uma arte, virou uma ciência dura e hoje é uma ciência que entende e abraça toda a complexidade da história humana. Hoje a etimologia usa as leis fonéticas como uma ferramenta super poderosa, claro, mas ela também leva em conta a história única, a história cultural de cada palavra. E no fim das contas, o grande prêmio é esse. Estudar a origem das palavras não é só sobre palavras, é uma chave que destranca a própria história da humanidade. O caminho que uma única palavra percorreu pode nos contar sobre antigas rotas de comércio, sobre novas tecnologias, sobre como as ideias se espalharam pelo mundo. E para fechar, fica essa reflexão que é de tirar o fôlego. Pensa só, se a gente já consegue reconstruir famílias de línguas inteiras, como a indo-europeia, será que um dia a gente consegue ainda mais fundo? Hoje em dia, tem linguistas que tentam agrupar essas famílias em macrofamílias, ainda maiores, procurando por pistas de uma língua ancestral, uma língua única, comum a toda a humanidade. É uma pergunta que nos deixa pensando, né, sobre as raízes mais profundas da nossa conexão como espécie.